E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre as 20 ações mais baratas da Bolsa de Valores, segundo a Magic Fórmula do Joel Greenblatt. Já trouxe um vídeo parecido aqui no canal, trazendo para vocês como chegar nessas 20 ações, e o objetivo aqui é atualizar aquele vídeo para a gente verificar agora quais são de fato as 20 ações mais baratas agora para o mês de março, tá? Lembrando que esse vídeo se baseia exclusivamente na metodologia do Joel Greenblatt, então eu recomendo que você busque um pouco entender, pesquisar e estudar basicamente aí a metodologia dele, porque a minha ideia aqui nesse vídeo não vai ser exatamente trazer a parte teórica, os resultados dos backing tests que ele realizou, mas sim mostrar para vocês como chegar nesse valor, tá? Nessas 20 ações. A ideia é que vocês sejam capazes de chegarem sozinhos nas 20 ações mais baratas da bolsa. Lembrando a todos, é claro que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, vocês estão cansados de saber disso. A minha ideia aqui com o canal é apenas trazer uma visão um pouco mais estatística, matemática, histórica sobre os investimentos financeiros, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Então é o seguinte, eu vou utilizar o Fundamentos, um site aí de análise de ações, de fundos imobiliários. Existem outros tantos aí, o próprio Status Invest, temos aí o Invest Site, enfim, você fica à vontade para utilizar a base de dados que você preferir. Eu vou selecionar aqui empresa, a gente vai vir aqui em buscar, a princípio eu não vou aplicar nenhum filtro, nem mesmo de liquidez, tá? Vamos fazer um cálculo geral aqui, depois a gente seleciona aí o que não achar que seja líquido o suficiente. Então o que você vai ter que fazer? Você vai selecionar todos esses dados como eu fiz aqui, você vai copiar e você vai colar aqui na planilha sem formatação, tá? Somente os dados. Eu vou excluir aqui as primeiras duas linhas aqui, para a gente ter de fato a primeira linha sendo os indicadores fundamentalistas. Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aplicar alguns filtros aqui para chegar na relação das 20 empresas mais baratas segundo a Magic Fórmula do Joel Greenblatt. Então, primeiro passo, eu vou criar aqui 4 colunas, tá? Então, basicamente, vocês também vão ter que criar 4 colunas aí. A primeira coluna eu vou chamar de EY, que nada mais é do que Earning Yield. A segunda coluna eu vou chamar de Ranking do Earning Yield. A terceira coluna eu vou chamar de Ranking do ROIC. E a quarta coluna eu vou chamar de Ranking Final. Já já a gente vai trabalhar em cima dela. Primeiro, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa filtrar algumas ações que não interessam pra gente para fins de aplicação dessa fórmula mágica, tá? E quais seriam essas, Quais seriam as ações que a gente vai ter que filtrar? Então a gente vai vir aqui, filtrar, a gente vai entrar na coluna do EV dividido pelo EBIT e a gente vai selecionar tudo que seja menor ou igual a zero. Porque se for menor ou igual a zero, significa que a empresa não vem dando lucro, tá? E para essa fórmula a gente parte do princípio de que ela vai aferir lucro operacional. Então a gente seleciona aqui essas empresas. Um detalhe importante, os bancos possui uma metodologia diferente do cálculo do EV sobre o EBIT. Então, os bancos vão vir sempre zerados. Vejam aqui, BB Seguridade, A gente vê mais aqui em cima Santander, enfim. Então, entendam que essa fórmula exclui os bancos, tá? Então, a gente não vai trabalhar em cima de bancos também. Então, além dos bancos, a gente também tem as empresas aqui que vêm apresentando lucro negativo, Vem apresentando prejuízo. Eu vou excluir essas linhas, tá? Então, eu excluí todas as linhas de EV EBIT negativo. O que mais eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou selecionar a minha margem EBIT e minha margem líquida que está muito acima do padrão. Por exemplo, essa primeira ação aqui, Vou selecionar ela e vou excluir, tá? Porque são margens que fogem do padrão, São margens aí que estão de fato que não interessam para nós, Que há algum erro aí de cálculo ou algum erro aí no balanço. E aqui também, na margem líquida, vamos ver se tem alguma, essas duas primeiras, vamos ver quais são, que está com uma margem muito negativa e vou excluir elas também, beleza? Então esse é o primeiro passo, a gente fez um primeiro filtro para poder excluir as ações que não interessam para nós. Então agora o que a gente vai fazer? Aqui na coluna do Earning Yield, tá? Segundo a Magic Fórmula do Joel Greenblatt, o Earning Yield significa basicamente o EBIT, que é o lucro operacional, dividido pelo EV. O EV é o valor de firma da empresa, ou seja, é o valor de mercado dela, mais a dívida líquida que ela possui, tá? Lembrando que a dívida líquida nada mais é do que a dívida total, menos o caixa, que ela possui. Então aqui, percebam que a gente não tem esse indicador, a gente não tem o EBIT dividido pelo EV. A gente tem aqui o EV dividido pelo EBIT. E como vocês devem lembrar aí das aulas de matemática, para a gente inverter essa fração, apenas para a gente conseguir aplicar da forma que o Joel Greenblatt aplica, nada impediria que a gente mantivesse o EV sobre o EBIT e invertesse a lógica, O que for menor vai ser melhor.
Mas não é o caso, tá? A gente vai tentar seguir aqui exatamente a metodologia do Joel Greenblatt. Então vamos lá, o que eu vou fazer? A gente vai pegar aqui, vou colocar 1 dividido pelo valor do EV/EBIT. Quando a gente faz 1 dividido por uma fração, a gente está invertendo essa fração. A gente está transformando esse número no EBIT sobre o EV. Tá? Eu vou fazer isso, vou diminuir só um pouquinho as casas aqui para não ficar muito grande, né? Deixar 3 casas decimais. Segura o Ctrl, 2 cliques. Já vai fazer para tudo, beleza? O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai pegar aqui e vai ordenar esse earning yield do maior para o menor, tá? Do maior para o menor. Então significa que o earning yield maior aqui nesse caso, ele vai ser o nosso primeiro lugar, porque quanto maior o earning yield, maior é o indicador que o Joel Greenblatt usa, né? Melhor é esse indicador. Então eu vou fazer o seguinte, 1, 2, 3, seleciono, seguro o Ctrl, 2 cliques. Então a gente fez o quê? Um ranking do earning yield, né? A gente pegou os melhores para os piores e ranqueou. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o ROIC, tá? Eu vou vir aqui no ROIC, vou selecionar e vou colocar do maior para o menor. E vou fazer a mesma coisa, 1, 2, 3, segura aqui, seleciona, segura o Ctrl, 2 cliques. E por fim, o que a gente vai fazer que o Joel Greenblatt faz e diz, né, no livro dele? A gente vai somar esses dois rankings, vou segurar o Ctrl aqui para aplicar para tudo, e percebam o seguinte, né? Lembram que a gente ordenou sempre do melhor para o pior, né? E o melhor, no caso, sempre recebeu o número 1, assim como o pior vai receber o número maior. Então, vamos olhar, por exemplo, para esse exemplo do INEP 4, na Inepar. Então, a gente vê que o earning yield dela está no ranking 9 e no ROIC ela está no ranking 1, está em primeiro. Então, quando a gente soma, a gente chega no número 10. Tá? Então, esse ranking final, quanto menor ele for, melhor a empresa vai ser, mais bem ranqueada ela vai ser. Porque, em teoria, se o Inepar, né, a Inep 4, também fosse 1 aqui no earning yield, seria 1 mais 1, que seria 2, seria a nota máxima que alguma ação poderia ter, e ela certamente estaria em primeiro também. Entenderam a lógica? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso daqui e vou ordenar do menor para o maior. Porque, como eu já falei, quanto menor a soma das colocações, melhor ranqueada a empresa vai estar no ranking do Joel Greenblatt, beleza? Então, basicamente é isso. Vejam que não tem nenhum mistério, tá? É realmente algo muito interessante, só que a gente tem que fazer alguns filtros aqui no resultado final. Por exemplo, a Inepar, eu sei que ela está em recuperação judicial, então a gente vai excluir ela da nossa base de dados, tá? Porque não é interessante que nós tenhamos uma empresa em recuperação judicial. Então, eu vou excluir aqui a Inep 4 e a Inep 3, tá? Outra coisa, a gente vai excluir as ações que são iguais, porém com um número final diferente, né? Por exemplo, a Petrobras 4 com a Petrobras 5, eu vou excluir a de menor liquidez. Então, eu vou excluir aqui a Petrobras 3, vou deixar a Petri 4. Vou fazer a mesma coisa para a Unipar, né? Unipar 3 aqui, Unipar 6, eu vou deixar 6, que tem uma liquidez maior. Tá? Vamos tentar encontrar outras. Aqui a gente tem a Goal, né? Gerdau aqui também, vou excluir a 3 e deixar a 4. E eu acho que é isso, né? Não temos mais nenhuma repetida. Ah, Taurus aqui, né? Vou excluir a 3 e deixar a 4 também. Então percebam que agora a gente tem realmente as empresas de forma unitária, né? Não estão repetidas, sendo ações ordinárias ou preferenciais. E aí a gente pode finalmente separar aqui as 20 ações mais baratas da bolsa do mês de março. Aqui também nós temos a FESA 4 e FESA 3, né, pessoal? Eu vou excluir ela também, ó. Acabei comendo bola, para poder manter aqui de fato as 20, beleza? Então percebam o seguinte, o que o Joel Greenblatt fala muito no livro dele, né? Inclusive recomendo que vocês leiam. A ideia é que a gente invista entre as 20 ou 30 empresas mais baratas. Se a gente fosse escolher as 20, no primeiro momento, nós teríamos que desembolsar aí R$ 566,20 para comprar aí uma cota de cada ação aqui, tá? Porém, existe uma coisa muito importante que ele destaca no livro. Ele diz o seguinte, que não necessariamente você precisa comprar todas essas de uma única vez. Então você pode sim ir comprando aí com aportes mensais, que a tendência é que essas 20 ações permaneçam aqui no top 20, top 30, por pelo menos aí uns 6 meses, né? Existe um prazo mínimo, porque dificilmente ela vai ficar cara do dia para a noite, né? A cotação teria que disparar muito aqui para poder isso acontecer. Então, assim, a ideia é que você vá comprando com calma, né, essas 20 ações. Precisa ser as 20, não adianta olhar só para a primeira, vou comprar toda da Porto Seguro aqui. Né? Não adianta olhar para a primeira, para a segunda e para a terceira, porque o estudo diz que a média das 20 ou 30 ações sempre vai bater aí na média das ações mais caras. Então, olhar para as ações mais baratas sempre será mais rentável.
Beleza? Gente, esse era o vídeo. Eu queria que tivesse ficado até mais curto, mas vocês viram que são muitas informações, né? Então acabou ficando um pouquinho longo. Mas espero que você tenha curtido. Então, se esse conteúdo agregou conhecimento a você, considere se inscrever aqui no canal para dar aquela moral também, beleza? Valeu!